Então tá tudo muito ainda nebuloso. Então acho que foi uma matéria que, do meu ponto de vista, um pouco tendenciosa, tá? Um pouco tendenciosa. Virando novela turca, tem vários capítulos. Pois é, aliás, vamos falar sobre ele, né? Já que vocês estão falando de tema do CT e tudo mais, papapá, vamos falar sobre ele. Né? Vou trazer aqui a questão do CT, porque de ontem para hoje rolou aí uma polêmica, né, em relação a isso. E aí, obviamente, a gente vai trazer, né, a matéria ontem do Aratu On, né, a matéria assinada pelo jornalista Matheus Caldas, e vamos trazer aqui o que diz a matéria do Aratu On para a gente entender, né, quais são as argumentações, se a gente sabe alguma coisa que dá para contrapor, né, enfim, vamos entender direitinho aqui como é que tá essa situação aqui do CT no portal Aratu On, né, portal da TV Aratu aí, ó. Aratu Online, né? CT do Bahia e pressão imobiliária ameaçam o quilombo mais antigo do Brasil. Segundo o líder quilombola, moradores do quilombo Quingoma e Ministério Público Federal não foram consultados sobre o suposto acordo para a construção de novo CT do Bahia. Matéria do Matheus Caldas, do dia 16 de junho, portanto, ontem, né? E vamos trazer para vocês. O quilombo mais antigo do Brasil, o Quingoma, situado em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, é espaço remanescente da resistência negra contra o processo de escravização promovido pelos colonizadores e donos de engenhos da Terra do Império. Agora, 456 anos depois, os quilombolas se veem novamente ameaçados, desta vez pela especulação imobiliária e pela iminente construção do novo CT do Bahia. Os quilombolas travam uma batalha burocrática contra o Estado para preservar a existência da área que ocupam desde 1569, ainda nos primeiros anos de ocupação portuguesa no Brasil. Enquanto isto, a especulação imobiliária avança sobre o Quingoma com a construção do condomínio Joanes Parque. Em paralelo a isto, o Grupo City mira um terreno que, segundo os quilombolas, é de posse do quilombo para a construção do novo CT do Bahia, cujo projeto é avaliado em 200 milhões de reais. No final de abril, os quilombolas foram surpreendidos com a informação de que um acordo teria sido firmado para a construção do novo centro de treinamentos do clube. Segundo a líder quilombola Rosimeire dos Santos, os moradores do Quingoma e o Ministério Público Federal não foram consultados. Abre aspas. Esse ano, novamente, a gente vem com essa surpresa de que o Bahia, de fato, está querendo implantar o CT no Quingoma. A gente não sabe qual seria a área, mas imaginamos que seria na via metropolitana, e esse medo vem nos assolando todos os dias, afirma em entrevista ao Aratu On. Primeira coisa, né? Se ela não sabe qual é a área, né, e tá aqui só apenas imaginando que talvez seja a área em tal lugar, não dá para saber exatamente, né, qual é a área, né, e qual é a questão. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Veja imagens do Quingoma, tá aí, entrada Bairro Novo, 200 metros, eles fazem um vídeo aqui, né, aparentemente, deixa eu tirar o áudio. Aqui, ó. Deixa eu ver se o vídeo carrega aqui direitinho. Enfim, o vídeo não quer carregar direitinho, mas segundo a matéria, essas são as imagens do Quingoma aqui, ó. Acho que agora vai carregar, eu acho. Já está tendo ali algum tipo de obra, né? Me parece que é em relação ao condomínio que foi citado na matéria, né? Me parece que é isso. E essa seria aí a região do Quingoma, né? Enfim. Na última semana, o CEO do Bahia, Raul Aguirre, afirmou que o novo centro de treinamento do clube será o maior da América do Sul. Abre aspas, está mais perto do que se imagina. É um tema extremamente complexo. Questões de infraestrutura, meio ambiente, regulamentação, tudo tem que ser trabalhado com bastante confidencialidade. Não estamos longe de anunciar detalhes, mas estamos com o maior cuidado porque há muitas variáveis que têm que ser perfeitamente equacionadas, anunciou em entrevista institucional publicada no canal oficial do Clube do Bahia no YouTube. Pois é, né? Isso aqui já mostra a preocupação do clube, né? Inclusive aqui é a aspa do Raul Aguirre. Está mais perto do que se imagina. É um tema extremamente complexo. Questões de infraestrutura, meio ambiente, regulamentação, tudo tem que ser trabalhado com bastante confidencialidade. Não estamos longe de anunciar detalhes, mas estamos com o maior cuidado, porque há muitas variáveis que têm que ser perfeitamente equacionadas, disse aí o Raul Aguirre. Portanto, me parece que o Bahia está bastante cauteloso, né, com essa situação, realmente se for numa área próxima ao quilombo. O novo equipamento será construído para substituir o CT Evaristo de Macedo, situado em Dias Dávila, também na região metropolitana. A avaliação do Grupo City é que a logística para treinamento deste CT é inviável para o time profissional. Com isso, a tendência é que o espaço seja cedido para a divisão de base e futebol feminino. O Bahia não se manifestou oficialmente sobre o tema. Para Rosimeire, o Quingoma é alvo de investidas imobiliárias que podem causar danos ambientais graves. Abre aspas.
Como vai ser essas questões ambientais e climáticas que vêm sendo discutidas sem os povos que protegem o meio ambiente? Nós, remanescentes de quilombolas, deixaremos de existir para dar lugar a todas essas especulações empresariais? Interessa a quem? Questiona. A gente nunca é respeitado, só queremos proteger o que é nosso, que vieram nessa caminhada tão sofrida, queriam proteger, acrescenta aí a Rosimeire, né? Em abril de 24, o Ministério Público Federal, MPF, emitiu recomendação conjunta com as Defensorias Públicas da União e do Estado, no intuito de solicitar que o Bahia se abstivesse de construir o CT no local e que a empresa MAC Empreendimentos suspendesse a comercialização de apartamentos do condomínio Joanes Park. O documento recomendava ainda que o governo do Estado e a Prefeitura de Lauro de Freitas adotassem medidas necessárias para não autorizar licenças, projetos e obras para impactar o Quingoma. Em 2025, contudo, as obras do Joanes Park seguem. Certificado pela Fundação Palmares desde 2013, os líderes do Quingoma tentam, desde 2005, concluir o processo de titulação de terra pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Este processo de responsabilidade do governo federal é a etapa final de reconhecimento de uma comunidade quilombola e, além de garantir o usufruto exclusivo das terras, permite a reprodução do modo de vida das populações remanescentes de quilombos. Tá aí, né? Resiste Quingoma. Tá aí a faixa ali, né? A plaquinha falando sobre isso. O Quingoma abriga atualmente cerca de 3.500 pessoas distribuídas em aproximadamente 630 famílias. Para o MPF, apesar do processo de titulação estar em curso, a comunidade quilombola precisa de medidas protetivas contra toda e qualquer investida, seja de quem for. Em nota enviada à reportagem, o INCRA indica não ter sido comunicado sobre a possível construção do CT do Bahia no local. A autarquia federal aponta ainda que a titulação se trata de, abre aspas, processo complexo que demanda estudos técnicos e análise detalhada sobre a área com o envolvimento da comunidade. Atualmente, a tramitação encontra-se na fase de elaboração do relatório técnico, identificação e delimitação, que, segundo o INCRA, é uma etapa fundamental do processo de regularização fundiária que delimita o território. Enquanto o processo tramita, os órgãos federais orientam que não sejam construídos empreendimentos em áreas quilombolas. Para Rosimeire, o avanço imobiliário na região é um ataque aos moradores. Abre aspas, é assim que se diz a lei. Mas, infelizmente, somos atacados todos os dias pelos empreendimentos, grileiros, pessoas que vêm colocar empresas aqui e a gente já não sabe mais o que fazer, porque isso vem trazendo sério risco para a gente enquanto quilombola desabafa. O MPF não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem, aí aparentemente deve ser a Rosimeire, né? Deve ser essa aí a moça que cede as asas para a reportagem, né? A personagem aí da reportagem. Impasse sobre o tamanho do território do Quingoma. Os quilombolas sustentam ter uma área de 1.284 hectares, fruto de pesquisas realizadas durante séculos pelos anciãos do quilombo. No entanto, um contralaudo realizado pela Prefeitura de Lauro de Freitas sugere uma área de 284 hectares, o que corresponde a 1/5 do tamanho do território pleiteado pela comunidade. O documento embasou a decisão da 14ª Vara Federal em vigor no momento. Diante disto, a MAC Empreendimentos sustenta que o terreno em que acontecem as obras está fora do poligonal do território quilombola. Abre aspas, todas as etapas deste empreendimento têm sido conduzidas em estrito cumprimento com a legislação vigente e em total acordo com as exigências dos órgãos competentes. Destrecho do comunicado da construtora, publicado no site oficial de vendas do Joanes Park, né? Você pode ler através desse clique aqui no link, tá? E a empresa assegura que possui os licenciamentos necessários para o desenvolvimento do loteamento, apesar do Ministério Público Federal, a DPU e a DPE terem recomendado que a Prefeitura de Lauro de Freitas não fornecesse as autorizações. De acordo com Rosimeire, os quilombolas nunca obtiveram acesso ao laudo. Abre aspas, a gente se pergunta quem fez esse contralaudo. A gente descobre que houve esse contralaudo, ao qual não temos posse para ter certeza disso, mas é o que a juíza alega, que está fora desta poligonal conta. Né? Tá aí a Rosimeire dos Santos, líder quilombola lá do Quingoma, tá? Tá aí, ó. Diante da situação, os quilombolas tentam uma reunião com a prefeita Débora Regis, do União, empossada neste ano, e opositora à administração da gestora anterior, Moema Gramacho. Abre aspas, a gente vem tentando essa agenda para fazermos essa provocação e ver qual o posicionamento dela perante o Quingoma, levando em consideração que nas campanhas ela dizia que ajudaria a resolver o problema do empreendimento Joanes Park, pontua. Procurada, a Prefeitura de Lauro de Freitas se limitou a dizer que, abre aspas, não foi realizada nenhuma emissão de licença, autorização prévia ou consulta no território do Quingoma sobre um centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. A resposta foi emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo, SEDUR. Quilombolas apontam racismo e descaso do poder público.
Moradora do Quingoma, Raquel Pereira conta que os quilombolas são alvos de racismo quando vão às ruas de Lauro de Freitas. Na visão dela, o Estado possui culpa pelos ataques sofridos. Abre aspas. Para mim, os poderes públicos que dão direito das pessoas terem esse racismo com a gente, esse preconceito que a gente vive aqui dentro do Quingoma. Lamento. Há jovens aqui que foram botar currículo, mas quando dizem que são do Quingoma, dizem, ah não, relata. Raquel é a mãe de Regiane Rodrigues, uma das líderes do Quilombo. Ela precisou deixar o Quingoma em 24 após receber ameaças e foi incluída no programa de proteção a defensores dos direitos humanos. Tá aí mais uma líder quilombola, né? Morador do Quingoma há 9 anos, o predeiro Valdenício dos Santos, o seu Val, reitera as reclamações de Raquel. Fui no local e disseram que meu pé estava sujo porque moro no Quingoma. Aí falei, quem mora aqui também tem pé sujo. Eu cortei logo, conta. Rosimeira enxerga haver uma tentativa de extermínio do povo preto e das comunidades tradicionais. É justamente o que move esse povo que tem poder aquisitivo. Eu digo que são colonizadores que mascaram seu modo de agir, mas agem exatamente como foi lá em 1500, conclui. A reportagem do Aratu percorreu trechos do centro do Quilombo Quingoma com Rosimeira, Raquel e seu Val. É possível observar com clareza os impactos promovidos pela expansão urbana na comunidade. Em um dos pontos, um córrego se tornou em 5 anos uma lagoa que circunda a vila onde residem parte dos quilombolas. De um local em que circulavam pessoas com água no calcanhar, nasceu um lago com mais de 10 metros de profundidade. Tá aí, ó. De um local em que circulavam pessoas com água no calcanhar, nasceu um lago com mais de 10 metros de profundidade, de acordo com a matéria. As mudanças nas características da área, alegam os moradores, aconteceram após o represamento da água feita pela construtora MRV, em razão das obras de um condomínio nas imediações do Quingoma. Abre aspas, os poderes públicos acham que a gente manda na natureza. O homem não manda na natureza, a natureza manda no ser humano. E é isso que eles estão fazendo conosco. É mata, é desmatamento, constata Raquel. Para Selval, o lago configura o fracasso na luta pela preservação do meio ambiente. A água tomou tudo. Aqui, no mínimo, a água matou umas 200 canas. Era cana grande, acabou com tudo. Eu perdi uma horta inteira, ficou tudo debaixo d'água, confesso aí. O seu Val. Rosimeire relata que, com os desmatamentos constantes, animais silvestres em várias residências dos moradores. Já foram encontradas jiboias, tamanduás, bandeiras e jacarés. Os quilombolas estimam que mais de 4 hectares de terra foram devastados apenas pelo Joanes Park. Além disso, houve soterramento de trechos do rio Cabuçu. Fica mais do que claro que é uma área de Mata Atlântica que deveria ser preservada. Crava Rosimeire. História do Quingoma. E aí tem toda a história, né? Do Quilombo, de quando foi fundado, né, de toda a construção, né, do terreno. O Quingoma abriga atualmente cerca de 3.500 pessoas, distribuídas em aproximadamente 630 famílias, segundo o censo do IBGE. O território inclui nascentes, matas nativas, terreiros e sítios arqueológicos, além do cemitério dos Pretos Novos, um importante vestígio da história da escravidão na Bahia, tá? Enfim, galera, tá aí a polêmica toda, né? A matéria que o Aratu trouxe, eles foram lá no Quingoma, né? Falaram com líderes quilombolas, né? E de acordo com a matéria, né? Esse CT do Bahia aí está gerando polêmica, tá? Por outro lado, né? A matéria que, inclusive, traz de maneira muito superficial, né? A versão do Bahia. A matéria traz aqui somente no iniciozinho, né? Eles, obviamente, fazem uma matéria completíssima pelo lado dos quilombos, né? Dos quilombolas e do quilombo do Quingoma. Mas eu achei muito pobre o lado e a versão do Bahia. Não sei se o Bahia não quis se manifestar, né? Aí a gente pode, obviamente, deixar isso em aberto, porque talvez eles tenham procurado o Bahia e o Bahia não quis se manifestar, né? Mas eu achei muito curta, né? De fato, aqui, o Bahia não se manifestou oficialmente sobre o tema, né? Não sei se o Bahia não se manifestou ou não quis se manifestar, mas, enfim, eles botam apenas isso aqui, né? Que a aspa do Raul Aguirre, né, que ele fala sobre cuidado, sobre regulamentação, questões de infraestrutura, meio ambiente. Então, assim, de acordo com a fala do nosso CEO, né, e com o cuidado que o clube está tendo nessa situação do novo CT, me parece que é algo que está sendo realmente construído com muita cautela, né, e com muito cuidado para não ter nenhum tipo de problema. Isso aqui é a fala do Raul Aguirre. Está mais perto do que se imagina, é um tema complexo, questões de infraestrutura, meio ambiente e regulamentação, tudo tem que ser trabalhado com confidencialidade, né, para, obviamente, ter com o maior cuidado, né, e, claro, as variáveis não serem, obviamente, problemas, né, serem equacionadas, foi o que disse o Raul Aguirre. Então, nesse momento, galera, sincero e honestamente, a gente tem que aguardar, né, não tem outra situação nesse momento, a gente tem que aguardar, né, eu sei que é um fator polêmico, né, é um fator que o pessoal está indo aí agora de encontro à matéria, né? Vários portais também falando, vários perfis, né? Desculpa, várias pessoas falando que é uma matéria tendenciosa, é uma matéria que sai em defesa
do Quilombo sem, de fato, saber exatamente o lado do Bahia, né? Até porque eles trazem aqui, ó, não sei se vocês perceberam, mas eles trazem aqui, ó, tudo isso, mas eles falam aqui, ó, suposto acordo para a construção do novo CT. Até porque o Bahia não se pronunciou oficialmente. Ninguém sabe exatamente onde é esse terreno. Ninguém sabe exatamente como é esse terreno. Ninguém sabe exatamente, né? Qual é a questão que envolve esse terreno. Então tá tudo muito ainda nebuloso, né? Então acho que foi uma matéria que terminou sendo, no meu modo de vista, né? No meu modo de ver, desculpa, no meu ponto de vista, um pouco tendenciosa, tá? Um pouco tendenciosa. O Bahia, segundo a matéria, não se manifestou. Talvez porque o Bahia sabe onde é o terreno e talvez o terreno não tenha nenhum tipo de ilícito, né? Mas é acompanhar, né? É óbvio que é acompanhar, a gente também não pode deixar de lado a questão do terreno dos quilombolas, né? A gente também não pode de maneira nenhuma afetar isso. Realmente existe uma questão de direitos humanos, existe uma questão muito maior, né? Do que a ideia de ter um novo CT ali. Então a gente tem que acompanhar de perto. Acompanhar, ver, né? Ver se tem pertinência o que está sendo posto na matéria. Mas eu acho que ainda vai dar muito pano para manga essa situação aí, tá? Carlos Veiga comentou aqui, ó, nova área do CT está localizada em Camaçari, em Abrantes, via metropolitana. Essa localização fica fora do Quingoma. Eu não estou entendendo a polêmica, disse aí o Carlos Veiga, né? Já o Marcos Aurélio disse que essa polêmica, né, essa situação do CT do Bahia tá virando novela turca com vários capítulos. Pois é, complicado, viu? Complicado. Tem alguma informação sobre o possível embargo do novo CT lá na região do Quilombola? Não tem embargo porque não tem construção ainda, né, Antônio? Não existe ainda nesse momento nenhum tipo de construção, nenhum tipo de anúncio feito pelo Bahia de que será lá. Não existe nada mais concreto, né? Não tem como você embargar algo que não está concreto, né? O embargo acontece quando você já tem o início, quando você já está, né, com algum tipo de processo em tramitação para você embargar esse processo. Esse processo nunca foi anunciado pelo Bahia. Né? O Bahia, existe, claro, uma ideia de construção de um novo CT, mas esse novo CT ainda não foi anunciado de maneira oficial. Ninguém sabe onde é exatamente, se é realmente perto dessa região do Quingoma, se é em outro local. Chegaram a cogitar aqui na Paralela, chegaram a cogitar ali perto do estádio metropolitano de Pituaçu, né, o complexo ali de Pituaçu, chegaram a cogitar. Então, ninguém sabe exatamente onde é essa área. Ninguém sabe exatamente onde é esse novo CT, onde será, né? E aí, nesse momento, tudo isso não passa de especulação, né? Tudo isso não passa de especulação. Então, talvez até por isso o Bahia não tenha, obviamente, se manifestado em relação a isso, né?